padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço. Inspire-nos a presença amorosa da amada Mãe Maria, ao redor de quem, como filhos e filhas, aqui nos congregamos nesta comunidade orante. Preparemo-nos para proclamar a palavra, com a reflexão no tratado contra as heresias de Santo Irineu, quando ele comenta: Nosso Senhor e Mestre, respondendo aos saduceus que negavam haver ressurreição e, além disso, ofendiam a Deus e desprezavam a lei, confirma a realidade da ressurreição e dá testemunho de Deus, dizendo: Vós vos enganais, não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que vos foi dito por Deus: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? E acrescentou: Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para Ele. Com estas palavras mostrou que aquele que falava a Moisés da sarça ardente, declarando ser Deus, o Deus dos pais, é o Deus dos vivos. Quem é Deus dos vivos, senão o único Deus acima do qual não há outro Deus? O mesmo anunciou o profeta Daniel quando Ciro, rei dos persas, lhe disse: Por que não adoras Baal? E Daniel respondeu: Porque não adoro imagens fabricadas pela mão do homem, mas sim o Deus vivo que criou o céu e a terra e tem o domínio sobre todo o vivente. Aquele que era adorado pelos profetas como Deus vivo é o Deus dos vivos. Como é também o Verbo que falou a Moisés, respondeu os saduceus, concedeu-nos a ressurreição e manifestou aos que eram cegos duas verdades: a ressurreição e o Deus vivo. Portanto, se ele não é um Deus de mortos, mas de vivos, aqueles pais dos quais se proclamou o Senhor vivem certamente nele e não são mortos, porque são filhos da ressurreição. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Amados e amadas de Deus, esse é um desafio importantíssimo para o caminho da nossa existência. Se nós não compreendermos esta verdade, que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, nós estreitaremos o nosso modo de viver e viveremos na dinâmica da mesquinhez. Os saduceus não acreditavam existir a ressurreição. Por isso fazem esta pergunta ao Mestre: Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filho, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência. E aí lembra dessa lei do levirato, assim chamada no Antigo Testamento, o que aconteceu com os 7 irmãos. Todos se casaram com aquela mesma mulher, não deixaram nenhuma descendência. A ela também ficou viúva e morreu. E a mesma coisa aconteceu com todos eles. A pergunta é essa: na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será a mulher?
Esta é a compreensão que nos desafia profundamente, porque somos peregrinos para uma vida que não passa, uma vida em Deus, que não se repetirá exatamente as circunstâncias do que vivemos, mas será uma vida em Deus. Por isso o Senhor diz: vós estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, serão como anjos do céu. Na ressurreição dos mortos, como diz no livro de Moisés, na passagem da sarça, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Não é Deus de mortos, mas de vivos. Não podemos nos enganar. Se nos enganarmos a respeito desta verdade central da nossa fé, correremos o risco de estreitar e de levar ao fracasso a nossa vida e de não nos abrirmos ao amor de nosso Deus. Por isso diz São Gregório Magno, quando comenta sobre Jó: esforça-se por mostrar a humildade, que é a mestra e a mãe de todas as virtudes, tanto com as palavras quanto com a vida. Esse é o nosso desafio. Procurar transmitir a verdade como discípulos da verdade, por um modo de ser e pela adequada maneira de falar. Supliquemos a Deus esta compreensão e nós possamos assim viver a generosidade de quem compreende que está caminhando para uma vida que não passa, uma vida no amor de nosso Deus. Supliquemos esta graça unidos à intercessão da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só